Fala, meu povo da língua portuguesa! E aí, gente, tudo bem? Aquele abraço aí, concurseiros e concurseiras de todo o Brasil. Estou aqui hoje trazendo mais uma aulinha, mais um conteúdo. Hoje é pedreira, hein? Hoje, irmão, prepara aí, deixa o papel e a caneta aí, o caderno aberto bonitinho, irmão. Prepara a mão, que hoje o bicho vai pegar, hein? Hoje eu vou falar de regência verbal, né? Peguei ali, separei os principais verbos, né, para mostrar para vocês os atalhos, né? São ali em torno de, acho que 16 ou 17 situações. Hoje a aula é grande, tá? Aposto vocativo também foi, ó, mínimo, bem pequenininho, né? Então, beleza. Ah, não vou nem falar nada, hein? Já vai lá, ó, já assina o sininho, beleza? Já aciona lá o sininho, já curta, compartilhe e vamos para cima. Deixa eu colocar aqui o código do meu tablet. Então, beleza, ó. Compartilhando. Então tá aqui, ó. Conteúdo na tela. É isso aí. Bola rolando, rapaziada. Então vamos para cima. Então, galera, eu acho essa matéria chata. Chata é um pouquinho difícil também, né? Porque é muito detalhe, né? Então você vai ter que treinar muito, vai ter que fazer muito exercício para essa matéria ficar no teu sangue, né? E assim, você vai observar. Eu vou tentar sinalizar para vocês, né? Mas quando vocês estiverem fazendo uma bateria de regência, vocês vão conseguir assimilar aquilo que cai mais, né? Por exemplo, assistir, aspirar, esquecer e lembrar, implicar, preferir, obedecer, visar, aparece muito, chamar de vez em quando aparece, enfim, por aí vai. Vou sinalizar aqui para vocês. Falou? Então, gente, é o seguinte: para quem nunca viu essa matéria, qual é o barato? Ali eu coloquei o verbo agradar, tá vendo? Vocês vão reparar que ali eu estou colocando entre aspas, aliás, eu estou colocando a transitividade e entre aspas um sentido, né? Qual vai ser o grande barato, gente? Vocês vão ter que assimilar, quando vocês estiverem fazendo o exercício, o sentido do verbo naquela frase, porque a partir do sentido você vai direcionar, né, para a transitividade adequada, né, para aquele verbo, para aquele sentido. Por exemplo, aqui, coloquei assim, verbo agradar. Então, o verbo agradar vai ser transitivo direto no sentido de mimar. E vai ser transitivo indireto e vai pedir a preposição a quando ele estiver no sentido de satisfazer. Aí, eu vou colocar aqui de várias formas, né? Para você conseguir assimilar. Por exemplo, aqui, fiz assim: a tia mimou o sobrinho dando-lhe bala. Tá vendo? Eu coloquei aqui o verbo mimar. Ó. Isso aqui é uma situação de prova, né? Eu já presenciei. Então, o que que o cara faz? Ele te deu sentido ali, ó. Então, ao substituir o verbo mimar pelo verbo agradar, você já tem que saber o seguinte, pô, se ele vai colocar o verbo agradar no sentido de mimar, o cara tem que ser transitivo direto. Então, você tem aqui duas situações. Qual vai estar correta, a primeira ou a segunda? A primeira, né? Porque se o verbo agradar está no sentido de mimar, tem que ser transitivo direto. No exemplo de baixo, ó, o cara está com preposição, ó, ou seja, o cara é um objeto aqui, indireto. Ó. Tá vendo? Então não serve, ó. Essa frase não serve pra gente. Então a tia agradou o sobrinho, ó. A tia mimou o sobrinho, agradou o sobrinho, ó. Verbo agradar está no sentido de mimar, ó, transitivo direto, agradou o sobrinho, objeto direto. Então a primeira está certa, a segunda está errada. Exemplo de baixo. A proposta do prefeito satisfez os eleitores. Ó, já utilizei aqui o verbo satisfazer. Tá vendo? Eu vou substituir o verbo satisfazer pelo verbo agradar. Aí você já sabe, ó.
Se o verbo agradar está no sentido de satisfazer, então o cara precisa ser transitivo indireto e pedir a preposição a. Ok. Ó, a primeira já está errada. Tá vendo? Está sem preposição. Ó. Ou seja, esse cara é só meu objeto direto. Ó. Tá vendo? Então essa frase não serve. No exemplo de baixo, a proposta do prefeito agradou aos eleitores. Ó, quem agrada, agrada a alguém. Ó. Sentido de satisfazer. Ó, objeto indireto, transitivo indireto. Então, ó, tá certinho. E aí, passei pelo verbo agradar. Esse verbo quase não cai, tá? Mas é bom saber. Tudo bem, pessoal? Então, número 1 foi. Verbo de número 2, aspirar. Ó, cai muito na tua prova. Pode marcar aí. Então, primeiro é o seguinte: verbo aspirar. No sentido de inalar, sorver, respirar, o cara vai ser transitivo direto. No sentido de almejar, desejar, vai ser transitivo indireto e vai pedir a preposição a. Então, fiz assim. A criança passou mal porque aspirou a fumaça do incêndio. Então, está aqui, verbo aspirar. Se você observar o contexto, você vai chegar à conclusão de que o verbo aspirar está no sentido de inalar. Então, vou colocar aqui, ó, para você não esquecer. Ó, está no sentido de inalar. Se ele está no sentido de inalar, o cara tem que ser transitivo direto. Ó. Isso aconteceu? Aconteceu. Ó. Aí inalou o quê? A fumaça do incêndio. Ó, meu complemento sem preposição, ó, meu objeto direto. Tá vendo? Então a frase, ó, tá certinha. Olha o outro exemplo. O emprego que aspiro atualmente exige nível superior. Então vou cortar aqui, ó. Agora já estou usando um outro formato. Tá vendo? Agora já estou usando aqui, ó, o verbo aspirar no sentido de desejar, almejar. Então eu sei que ele tem que ser transitivo, indireto e pedir a preposição a. Então eu vou notar que essa frase está errada. Ó. Cadê a preposição? E é, professor, verdade. Cuidado, porque no dia a dia nós utilizamos assim. E você não pode reproduzir isso na tua prova, porque a tua prova vai colocar lá, de acordo com a norma culta, de acordo com o padrão culto, certo? Então, ó, faltou a preposição. Ó. Então, quem aspira, aspira a alguma coisa. Então, aqui o meu objeto, ó, indireto, tá vendo? Estou usando em forma de oração subordinada adjetiva. Claro, ele poderia fazer de forma direta, aspiro ao emprego, aspiro àquele emprego atualmente, com crase, tá vendo? Então, beleza. Então aqui já corrigi, ótimo. Número 3, assistir. Cai muito, 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 muito mesmo. Porque aqui você tem 4 situações. Bom, primeira situação, verbo assistir. No sentido de socorrer, dar assistência, vai ser transitivo direto. No sentido de ver, presenciar, ou no sentido de caber, pertencer, o cara vai ser transitivo indireto e vai pedir a preposição a. E por último, uma estrutura mais bizarra. Verbo assistir no sentido de morar, residir. Ó. Vai ser intransitivo e vai pedir a preposição em. Então, comecei. Ó. A idosa desmaiou no corredor do hospital. Por isso, o médico assistiu-a imediatamente. Então, tá aqui o meu verbo assistir. Ó, tá aqui o cara. Se você observar a frase, qual é a ideia? O cara deu assistência, socorreu. Tá vendo? O médico socorreu a idosa que desmaiou. Então, se o meu verbo assistir está no sentido de socorrer, o cara tem que ser transitivo direto. E isso aconteceu, ó. Quem assiste, assiste alguém, ó. Quem socorre, socorre alguém. Tá vendo? Então, ok. Eu sei que o ao isais como complemento de verbo, sempre objeto direto. Agora, olha o segundo exemplo. Atenção, rapaziada. A gente capta isso aqui direto no dia a dia. Os jogos os quais assistimos ontem terminaram empatados. Então tá aqui, ó. Tô usando oração subordinada, cortei aqui.
Portei aqui. Olha para o verbo assistir. O cara não está no sentido de ver, presenciar. Se o cara está no sentido de ver, presenciar, o cara é transitivo indireto e pede a preposição a. Cadê a preposição? Não está ali. Ou seja, a frase está incorreta. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, os jogos aos quais assistimos, ó, aqui meu objeto indireto, ó, tá vendo? Poderia vir assim ou poderia vir de forma direta. Assistimos aos jogos ontem. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Cuidado, rapaziada, cai muito em prova, hein? No, segundo, no exemplo logo abaixo está assim: assiste ao diretor do colégio o direito de reprovar o aluno. A frase está invertida. Vou colocar na ordem. Para o meu aluninho, não tem problema. Ó. O diretor, o direito de reprovar o aluno, assiste ao diretor. Cabe ao diretor, pertence ao diretor. Aqui, o meu sujeito, tá vendo? E o meu verbo assistir ó, está no sentido de caber, pertencer. Ó. Se ele está no sentido de caber, pertencer, eu sei que o cara vai ser transitivo indireto e vai pedir a preposição a. Ó. Então, ó, pertence, cabe ao diretor do colégio o direito de reprovar o aluno. Então, aqui meu objeto indireto. Ó. A frase está certinha. No exemplo de baixo, olha que bizarro. Ana assiste em Bangu desde a infância, tá vendo? Esse verbo assistir ó, já está no sentido de residir, morar. Ó. Tá vendo? Que mora, mora em algum lugar. Ó. Verbo intransitivo. Ó. E aqui o meu adjunto adverbial de lugar. Cuidado para você não chamar esse cara de objeto indireto, hein? Pelo amor de Deus. Então, morreu. Então, aqui, ó, já corrigi, ali está certo. Então, verbo de número 3 assistir, foi, avancei. 4 verbo chamar. O chamar é o seguinte: quando ele estiver no sentido de convocar, fazer vir, vai ser transitivo direto. Quando estiver no sentido de clamar, vai ser transitivo indireto e pedir a preposição por. Agora, cuidado, volta e meia, aparece também esse segundo, essa estrutura aqui, essa terceira estrutura. O que acontece, pessoal? Quando o verbo assistir está no sentido de qualificar, apelidar, dar nome, o cara pode ser tanto direto quanto indireto. Só que aqui ele vai ser um verbo transobjeto. Né? Então, ele pode ser direto ou indireto e pedir a presença de um predicativo do objeto. Ó. Tá vendo? E vai pedir a presença de um predicativo do objeto. Quando ele for transitivo indireto, ele vai aparecer com a preposição a. O teu predicativo do objeto ele pode aparecer com a preposição de ou sem a preposição de. Então, vamos nós. As vítimas às quais o delegado chamou precisam de proteção especial. Então, tá aqui, ó. Portei aqui, portei aqui. Olha para o meu verbo chamar. Tem que sentido? Não está no sentido de convocar, fazer vir? Ok. Ó. Então, vou colocar aqui, ó, sentido de convocar. Se está no sentido de convocar, o cara tem que ser transitivo direto. Ó. Então, beleza. Ó. Tá certinho. Tá sem crase, ó. Quem convoca, convoca alguém, ó. Aqui, se eu desmembrar o período em duas orações, ó, o delegado chamou as vítimas. Quem chama, chama alguém. Então, tá bonito. Ah, professor, e se ele colocasse a crase? Aí a frase estaria errada, né? Porque aí, se houver a crase, é porque tem preposição. Então, cuidado. Então, tá certinho. Olha o exemplo de baixo. Nos momentos difíceis, chamamos por Deus. Ó. Veja que aqui, ó, o meu verbo chamar está no sentido de clamar. Ó. Quem clama, clama por algo, por alguém. Ó. Então, ó, transitivo indireto, ó, pede a preposição por. Aqui. Tá certinho. Aqui, ó, olha agora. O professor chamou o aluno de animal. Tá vendo? Esse verbo chamar
está no sentido de apelidar, qualificar. Tá vendo? Veja, ó, chamou o aluno de animal, chamou ao aluno de animal. Tanto faz. As duas estruturas estão corretas, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Está no sentido de apelidar, ó. Aqui. Então, ó, ele vai ser um verbo transobjeto. Ele pode ser tanto direto quanto indireto e vai pedir um predicativo do objeto. Ah, um cuidado. Cuidado para você não fazer assim, que chama alguém de alguma coisa. E chamar esse de animal de objeto indireto. Cuidado, eu vejo muito aluno bom errando isso, tá? Então, eu chamei o aluno, quem chama alguém. Chamei o aluno de quê? Ó, tô qualificando esse monstrinho aqui, ó, predicativo do objeto. Ótimo. Olha o exemplo de baixo. Quem pode chamar a alguém, ó. Ó, preposição a, ó. Chamei ao aluno de quê, ó? De animal, ó. Tá vendo? Tô qualificando o cara, ó, meu predicativo do objeto. Pode aparecer com a preposição ou não, ó. Chamei ao aluno animal. Feião, né? Pois é. A prova que é mais é isso mesmo. Que fique feio que você erre. Então, cuidado. As duas formas estão corretas, né? Então, beleza, ótimo. Tudo bem aí, rapaziada? Então, vamos para cima. Exemplo 5, irmão, pelo amor que você tem a Deus, você não pode errar isso na prova. Isso cai muito, 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 muito. Aqui, chegar e ir são intransitivos e vão pedir a preposição a. Qual é o perigo? O perigo é o dia a dia. Vejam só. Isso aqui é normal no dia a dia para gente? Ah, o garoto chegou no colégio, chegou na praia, chegou no pagode. Tá vendo? Isso não pode acontecer. No informal, isso acontece. No formal, na norma culta, no padrão culto, gramática normativa, isso não pode acontecer. Então, ó, intransitivo. Quem chega, chega a algum lugar. Ó. Então, isso aqui está errado. Então, eu vou fazer. O garoto chegou ao colégio. Então, aqui meu adjunto, adverbial de lugar. Olha o exemplo de baixo. As praias que fomos em dezembro situam-se na Bahia. Então, cortei aqui, cortei aqui. Aí você vai observar o seguinte, que quem vai, vai a algum lugar. Só que no dia a dia a gente faz assim, ó. A fala é rápida, tá vendo? Então, naturalmente, você vai comer essa preposição. E cuidado para você não fazer isso aqui, ó. As praias em que fomos. Porque quem vai, vai em. Sacou? No dia a dia, a gente faz isso. Só que o senhor não pode fazer. Então, as praias, aqui fomos, ó. Porque quem vai, vai a algum lugar, ó. Então, aqui, ó, vai ser meu adjunto adverbial de lugar. Ah, você deve estar se perguntando assim, ué, professor, não vai colocar crase ali, não? Diante de pronome relativo, eu não posso colocar crase, exceto a qual e as quais. Beleza? Então já guardem isso. Próxima matéria já vai ser crase. Beleza? Então, corrigi, beleza, beleza, beleza. Foi. Avancei. Esse custar não costuma aparecer muito em prova, não. Né? Mas tem uma situaçãozinha aqui que eu gosto de falar, porque a gente faz com naturalidade no dia a dia, né? E eu temo que isso caia na prova e você, por desconhecimento, acabe errando. Então é o seguinte, o verbo custar, quando estiver no sentido de demorar, ser difícil, ser custoso, o cara vai ser transitivo indireto, vai pedir a preposição a. Só que é o seguinte, gente, neste sentido aqui, geralmente, você vai ter um sujeito na condição de uma oração. Um sujeito oracional, ou você vai ter ali, como chamamos também, de oração subordinada substantiva, subjetiva reduzida de infinitivo. Ou seja, já que o sujeito vai ser uma oração, o verbo sempre estará na terceira pessoa do
singular. Tá vendo? Aí coloquei, ó. E o sujeito será representado por uma oração reduzida de infinitivo. Depois, o meu verbo custar também pode estar no sentido de acarretar, causar. Vai ser transitivo direto e indireto, vai pedir a preposição a. Ótimo. Olha esse primeiro exemplo. Isso não é um clássico no dia a dia? Eu faço, você faz, todo mundo faz. É normal, não é? Só que esse primeiro exemplo, ó, o aluno costuma entender a explicação deste verbo. O verbo custar ó, está no sentido de ser difícil, ó. Tá vendo? Então, ele não aceita o sujeito assim, ó, ser uma pessoa. Tá vendo? O sujeito tem que ser uma oração. Ou seja, então, esta frase, ó, ela está errada. Ó. Ué, professor, e como deveria ser a frase de baixo? Ó? Olha como é que tá. Custou ao aluno entender a explicação deste verbo. Tá vendo? O meu sujeito está aqui, ó. É uma oração. Ó. Custou ao aluno isto. Ó. Isto custou ao aluno. Ó. Entender a explicação deste verbo custou ao aluno. O cara está aqui, ó. Está no sentido de ser difícil. Ó. Então, ó, transitivo indireto, meu objeto indireto, preposição a. E aqui, ó, oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. É isso aí. Ou, mais conhecido também como sujeito oracional. Oracional porque tem um verbo dentro. Tá vendo? Tem uma oração, um verbo. Então aqui, ó, a frase está certinha. Agora, olha o exemplo de baixo. Aquela falta violenta custou ao jogador um cartão vermelho. Ó. Tá vendo? Aquela falta violenta, ó, causou, ó, acarretou aqui. Então o cara vai ser transitivo direto e indireto, vai pedir a preposição a. Ó. Então aquela falta violenta custou. Ó, acarretou o quê? Um cartão vermelho. A quem? Ao jogador. Meu objeto indireto. Então, ó, a frase está bonita, está certinha. Foi, morreu. Beleza? Isso aqui quase não cai, por isso que eu não marquei nada ali. É, mas se tiver que chamar atenção, chamei atenção para este exemplo aqui, ó, tá? E para este erro aqui também. Beleza? Então, cuidado. Esqueci de lembrar. Nossa Senhora, isso aqui cai horrores. Horrores, horrores. Aqui, gente, é o seguinte: o cara pode aparecer na condição de transitivo direto ou de transitivo indireto. O cara vai ser transitivo direto quando, quando não for quando não for um verbo pronominal. Ó. Tá vendo? Quando ele for pronominal, o cara vai ser transitivo e direto e vai pedir a preposição de. Ó, aqui. Ou seja, vai, sei lá, esquecer-se, lembrar-se. Então, quem esquece, esquece alguma coisa. Quem se esquece de alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. Quem se lembra de alguma coisa. Então, vamos para cima. Olha o primeiro exemplo. Esqueci o nome do livro. Você vai observar que o verbo esquecer não é pronominal. Ó. Tá vendo? Não tem nenhum pronomezinho acompanhando. Ou seja, o cara é transitivo direto. Ó. Então, quem esquece, esquece alguma coisa. Cuidado que no dia a dia a gente costuma fazer, esqueci do livro em casa, esqueci do nome do livro. Cuidado, tá, gente? Agora, olha o exemplo de baixo. Agora já é o verbo esquecer-se, ó. Já é um verbo pronominal, ó. Tá vendo? Ou seja, quem se esquece de alguma coisa, ó. Aqui. Ó, preposição de, ó. Então aqui meu objeto indireto, ó. Tá certinho.
Agora, já vou colocar aqui dois usando oração subordinada, né? Às vezes cai assim também. Cortei aqui, cortei aqui. Ó, meu verbo pronominal, ó. Olha a frase como é que tá. Os assuntos que me lembrei agora deveriam ter sido falados na reunião. Se o verbo é pronominal, eu sei que quem se lembra de alguma coisa. Então deveria ser, ó, os assuntos de que lembrei, os assuntos dos quais lembrei. Então, ó, faltou a preposição, ó. Então, ó, a frase ficou incorreta. Beleza, corrigi. Olha o exemplo de baixo. Os assuntos que lembrei agora deveriam ter sido falados na reunião. Cortei, cortei. Ó, o meu verbo lembrar não é pronominal. Ó. Então, quem lembra, lembra alguma coisa. Então, eu lembrei os assuntos. Ó. Aqui, meu objeto direto, meu pronome relativo. Tá vendo? Só isso, mais nada. Marquem isso. Marquem, vale a pena. Você vai me agradecer muito, 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 muito. Isso aparece em prova toda hora. Beleza? Avancei. 8, implicar. O verbo implicar, até que ele aparece um cadinho. Das três possibilidades, a que me dá mais medo é a primeira. Porque a primeira é uma forma que a gente erra bastante no dia a dia, né? E, de modo geral, tá? Se você observar aí os telejornais e tudo mais, você vai notar que os caras erram mesmo. Então, é o seguinte, implicar. No sentido de causar, acarretar, vai ser transitivo direto. No sentido de ter implicância, transitivo indireto, vai pedir a preposição com. No sentido de envolver, vai ser direto e indireto e vai pedir a preposição ainda. Então, vou trabalhar o cara. Um temporal implicou no deslizamento de terra. Ó, um temporal implicou no deslizamento de terra. Você vai notar que esse verbo implicar, ó, um temporal implicou, acarretou, causou. Ou seja, se esse cara está no sentido de causar, acarretar, o cara é transitivo direto. Ó. Aqui, o clássico. Ó. Colocar a preposição em, tá vendo? Ó? Isso não pode acontecer. Ó. Então tem que ser assim. Ó. Um temporal ó, implicou, causou o quê? O deslizamento de terra. Tá vendo? Aqui no objeto direto. Ó. Isso aqui, irmão, isso aqui dá muita onda. Cuidado. No de baixo. O de baixo é fácil. A funcionária com quem o chefe sempre implicava, ó, a funcionária com quem o chefe sempre implicava foi demitida. Ó, meu verbo implicar aqui, ó, tá no sentido de ter implicância. Ó. Se ele está no sentido de ter implicância, então você sabe que o cara vai ser transitivo, indireto e vai pedir a preposição com. Ó, tá aqui, ó. Implica, implica com alguém, ó. Aqui no pronome relativo, ó. Tá vendo? Posso fazer assim ou fazer. O chefe sempre implicava com a funcionária. Então, aqui minha preposição com, ó, meu objeto indireto. Perfeito, ó. Tá previsto. Tá vendo? Olha de baixo. Uma estranha negociação implicou o deputado em uma situação delicada. Ó. Então, veja que o verbo implicar aqui, ó, já está no sentido de envolver, ó, de envolver. Ou seja, uma estranha negociação implicou, envolveu. Quem envolve, envolve alguém em algo. Ó. Meu objeto direto envolveu em quê? Em uma situação delicada. Meu objeto indireto. Então, a frase está certinha, está de acordo com a gramática normativa. Beleza? Avancei. Informar. Cara, esse informar também aparece bastante em prova. Cuidado que na mesma linha que eu tracei aqui embaixo, ó, em relação ao sentido,
Você pode enquadrar também o avisar, comunicar, noticiar, certificar, por aí vai. Aqui é o seguinte: a primeira estrutura é mais normal no dia a dia, né? Quando você informa algo ou alguém, ó, ou quando você informa algo ou alguma coisa a alguém, tá vendo? Agora, a estrutura que me preocupa é a de baixo, porque você pode informar alguém de ou sobre alguma coisa aqui. Então, cuidado com esta estrutura. E na mesma linha, os verbos avisar, comunicar, noticiar, certificar, você pode utilizar as duas estruturas da mesma maneira, beleza? E aí o cara direto e indireto. Ó. Olha o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é normal, ó. É da forma como nós utilizamos mesmo no dia a dia. O apresentador informou. Quem informa, ó, informa alguma coisa a alguém. Ó. Então, o apresentador informou os números da loteria aos telespectadores. Ó. Informa algo a alguém. Tá vendo? Olha o exemplo de baixo. Bragança informou os alunos sobre a mudança no edital. Ó, já fiz a outra. Ó. Quem informa, informa alguém de ou sobre alguma coisa. Tá vendo? Aqui, o objeto indireto. Cuidado com essa estrutura. Ela tá certinha. Agora aqui, só para dar uma variada, utilizei o verbo avisar. Tá vendo? Olha o primeiro exemplo. Avisei-lhes que amanhã não haverá aula. Quem avisa, avisa alguma coisa a alguém. Ó. Só que eu usei meu objeto direto em forma de oração. Ó. Avisei-lhes isto. Aqui. Oração subordinada, substantivo, objetivo direto. Ó. Então, avisei-lhes isto. Quem avisa, avisa algo a alguém. Ó. Li-lhes como complemento de verbo, sempre transitivo, é sempre objeto indireto. Agora, olha o de baixo. Se você pega uma situação dessa na prova, o que você vai notar de estranho? Pô, você sabe que o Lilês, como complemento de verbo, vai ser sempre um objeto indireto. Aí você vai notar que a minha oração aqui também, ó, tá com preposição. Tá vendo? Isso é estranho. Aí você fala assim, ué, alguma coisa que está acontecendo. Beleza. Então, o que aconteceu? Aqui, como eu estou usando a minha oração com preposição, eu sei que aqui vai ser minha oração subordinada, substantivo, objetivo indireto. Ou seja, o cara vai desempenhar a função de objeto indireto. Então, aqui, o que eu tenho que fazer? Eu avisei, eu posso fazer assim, ó, só para você entender. Ó. Vou transformar isso aqui. Ó. Eu avisei os alunos ó, disto. Avisei os alunos de que amanhã não haverá aula. Tá vendo? Então, aqui, ó, é assim que eu tenho que fazer. Ou seja, mas se eu tenho que utilizar um pronome aqui, ó, vou ter que fazer isso aqui. Ó. Avisei-os de que amanhã não haverá aula. Então, aqui, ó, é o objeto direto. E ali meu objeto indireto. Cuidado, esta forma aqui ó, costuma cair e o pessoal costuma errar bastante. Tá? Então, atenção, beleza? Aqui, esse segundo exemplo é a segunda estrutura. Ó. É a segunda estrutura. Ó. Isso aqui, ó. Informar, ó, avisar alguém de algo ou sobre algo. Beleza? Cuidado. 10. No exemplo 10, não tem muito o que fazer, não. Tá? Obedecer e desobedecer, o cara vai ser transitivo indireto e vai pedir a preposição a. No dia a dia, nós costumamos utilizar este verbo como transitivo direto. Olha o primeiro exemplo. A criança sempre obedeceu o pai. Nós fazemos assim no dia a dia. Mas, como você vai fazer concurso, você sabe que não pode fazer isso. Então, a criança sempre obedecia
ao pai, ó. Quem obedece, obedece a alguém, ó. Aqui. Transitivo indireto, objeto indireto. Corrigir. Desobedecer vai na mesma linha. Só que aqui, ó, malandramente, eu já usei, ó, uma oração subordinada. As ordens às quais desobedeci vieram do tenente. Aí você sabe que quem desobedece, desobedece a alguém. Então, o que está errado aqui? Faltou a crase. Porque você tem a preposição a mais o as do as quais. Ó. Tá vendo? Faltou a tal da crase aqui. Ó. Aqui meu objeto indireto. Lembra que eu falei ainda agora? Diante de pronome relativo, você não usa crase, exceto a qual e as quais. Então tá aí. Faltou a crase. Caraca, professor, só por causa disso? Só por causa disso. Apenas isso. Tá? Então, as duas estão erradas. Cuidado, tá, gente? Aparece com muita facilidade em prova. Tá bem? 11. Pagar, perdoar e agradecer. Aqui é o seguinte, cuidado, porque a gente costuma dar uma falhada também no dia a dia. Como é que você vai marcar? Pagar, perdoar e agradecer. Você vai usar o objeto direto para coisa e o objeto indireto para pessoa. E vai pedir a preposição a. Olha o primeiro exemplo. Não é normal a gente fazer assim, ó. Larissa pagou o pedreiro. Não é normal? Só que esse cara aqui não é pessoa. Se esse cara aqui, ó, é pessoa, então quem paga, paga a alguém, ó. Aqui. Faltou a preposição, ó. Então, ó, aqui é transitivo indireto. E se você tivesse que substituir por um pronome? Larissa pagou-lhe, tá? Ó, agora o exemplo de baixo você não vai errar, ó. Márcia, Marta pagou o salário ao pedreiro. Ó, quem paga, paga alguma coisa a alguém, ó. Aqui o salário, ó, coisa, objeto direto, ó, ao pedreiro, pessoa. Aqui meu objeto indireto, ó, com a preposição a, ó. Então, ó, certinho, ó. E transitiva, morreu. Agora, olha o exemplo de baixo. Deus as perdoou os insultos. Tá vendo que esse as aqui está substituindo uma pessoa, ó. Só que, se está substituindo pessoa, eu sei que ali o cara tem que ser o quê? Tem que ser um objeto indireto. E você sabe que o a, os as, como complemento de verbo, né, vão ser sempre objeto direto. Então, aqui, ó, se ali é o lugar de pessoa, então tem que fazer, ó, Deus lhes perdoou os insultos, ó. Aqui, quem perdoa, perdoa a alguém, ó, alguma coisa. Obtransitiva, ó, pessoa, coisa. Então, houve uma falha. Já no exemplo de baixo, ó, agradeci-lhes o presente que eles me deram. Quem agradece, agradece a alguém alguma coisa. Então, eu agradeci, sei lá, vou colocar aqui, ó, agradeci aos alunos, ó, o presente que eles me deram. Então, aqui, pessoa, indireto, e aqui, beleza, coisa. Então, a frase ó, está certinha. Tá vendo? Esse cara aqui dá um pouco mais de onda, tem que tomar cuidado. Ó. Pagar, perdoar e agradecer. Aparece com muita frequência também. Tá? Atenção, hein? Preferir. Preferir não é difícil. E aparece muito em prova. O problema, mais uma vez, é o nosso dia a dia. Porque a gente usa de maneira errada. Né? O verbo preferir, ok, vai ser direto e indireto, vai pedir a preposição a. Só que, olha a frase que eu coloquei. Não é normal fazermos isso no dia a dia? Ah, Gilmar prefere 1000 vezes futebol do que vôlei, prefere mais futebol do que vôlei. A gramática normativa não aceita essas expressões, ó. Tá vendo?
Isso não pode acontecer. A frase está errada. Ué, professor, como assim? Então, para você consertar, é só fazer isso aqui, ó. Ó, Gilmar prefere futebol a vôlei. Aqui, só isso, ó. Quem prefere uma coisa a outra. Vai ter que fazer assim, beleza? Não pode fazer diferente. Cuidado, porque o cara que elabora a prova, ele já foi aluno, ele também já errou esse negócio todo. Então, gente, pelo amor de Deus, cuidado, tá? É, proceder. Proceder não aparece muito, não, tá? Mas tem uma parte que me dá uma onda. Olha só. Como- Desculpa, gente. Como intransitivo, o cara pode aparecer de três maneiras. No sentido de ter fundamento, no sentido de comportar-se, agir bem, e no sentido de originar-se. E aí o cara pode ser intransitivo ou transitivo indireto, pedir a preposição dele. O mais normal, aqui no sentido de originar-se, é aparecer como intransitivo, pedir a preposição dele. Agora, a estrutura que me dá um pouco mais de ansiedade é essa aqui, ó. Quando ele está no sentido de realizar, dar assistência. Tá vendo? Dar assistência, é, dar assistência acho que não é o ideal, não. Sentir, sei lá, botar aqui, acho que melhor dar sequência. Dar sequência, dar andamento, algo do tipo. Então, nossa, ficou feio essa letra. Peraí. Dar sequência, dar andamento. Então, beleza. Tá aqui. O cara vai ser transitivo indireto, vai pedir preposição lá. Olha o primeiro exemplo. Os teus argumentos procedem. Ó, os teus argumentos têm fundamento. Então, zero mistério. Ó. Intransitivo, no sentido de ter fundamento. Tá certinho. Olha o de baixo. Gustavo procedeu bem durante a entrevista. Eu estou usando esse aqui, ó, no sentido de comportar-se. Tá vendo? Ele se comportou bem, ele agiu bem durante a entrevista. Então, o cara vai ser intransitivo. Tá no sentido de comportar-se. Então, intransitivo, ó, veja que aqui, ó, bem, ó, adjunta adverbial, ó, de modo, ó, procedeu bem, procedeu mal. Durante a entrevista, ó, outra adjunta adverbial, ó, tá vendo? Cara intransitivo. Legal, tá certinho. Ó, este equipamento procede de Brasília, tá vendo? É de onde esse equipamento está vindo, ó. Então, este carinha, ó, tá no sentido de ter origem, originar-se, tá vendo? Então, ó, intransitivo, procede de onde? De Brasília. Adjunto, adverbial de lugar. E aí, beleza. Também tá certinho, mano. Agora, olha o de baixo. O pastor procederá ao culto às 18 horas. Tá vendo? Aqui, ó. Ah, vou até melhorar. Eu vi esse exemplo, me lembrei. Até melhor botar isso aqui, ó. Sentido de dar início. Melhor. Então tá no sentido de dar início, ó. Aqui. O pastor procederá ao culto às 18 horas. Tá vendo? O meu verbo proceder está no sentido de dar início, realizar. Aqui. Então, esse carinha vai ser transitivo indireto, vai pedir a preposição mal. Tá vendo? Esse é que me dá mais, tira mais o meu sono. Então, o pastor procederá, dará início ao culto.
Então, aqui meu objeto indireto. Isso aqui não é nada. Isso aqui é apenas o meu adjunto adverbial de tempo. Tá vendo? Aqui não interfere em nada, não. A parada é aqui. Então, cuidado, rapaziada. Esse aqui é que tira meu sono. Então, esse aqui é o de número 13. Ó, 14. Querer. Esse querer, de vez em quando, aparece. Esse cara é um pouco chatinho de enxergar. E eu fiz de uma maneira, né, que deixe fácil você visualizar. Aqui, querer no sentido de desejar vai ser transitivo direto. No sentido de amar, estimar, querer bem, vai ser transitivo indireto e vai pedir a preposição a. Aí o que eu fiz? Montei uma estrutura parecida com aquela lá do início. Ó. Coloquei o verbo desejar e aí substituí o verbo desejar pelo verbo querer. Tá vendo? Se o verbo querer vai estar no sentido de desejar, ele tem que ser o quê? Transitivo direto. Ó. Então, ó, qual frase vai estar certa? A primeira ou a segunda? Você vai observar que a segunda está com crase. Ó. Ou seja, o cara está com a preposição a. Então, esse carinha é um objeto indireto. Ó. Tá vendo? Não serve para esta frase. Ó. Se está no sentido de desejar, ó, quem quer, quer algo ou alguém. Ó. Quer algo ou alguém. Então, o garoto quer o quê? O brinquedo. Ó. Então, beleza. Foi. No de baixo, já fiz diferente. Ó. Júlia não ama mais o namorado. Substitui o verbo amar pelo verbo querer. Tá vendo? Se o cara está no sentido de amar, estimar, querer bem, ó, vai ser transitivo indireto, vai pedir a preposição a. Então, ó, ao fazer a substituição, eu vou observar que aqui está com erro. Ó. Tá vendo? É só um artigo. Ó. Ou seja, esse cara é um objeto direto. Então, ó, houve uma falha. E aqui, ó, Júlia não quer mais ao namorado. Então, aqui, meu objeto indireto, transitivo indireto. Aqui, ó, sentido de amar e estimar. Então, o exemplo de mais está certinho. Simpatizar. Simpatizar aparece com bastante frequência também. Aqui é fácil. O problema é se você tiver o hábito de usar de forma incorreta no dia a dia. E aí você vai errar. O verbo simpatizar ou antipatizar, ó, vão ser indiretos e vão pedir a preposição com. Só que qual é o problema? O problema está aqui, ó. O verbo simpatizar ou antipatizar, ó, não é um verbo pronominal. Ou seja, você nunca pode fazer me simpatizei, ele se simpatizou com. Não pode fazer isso. Olha o exemplo de baixo. Se você tem o hábito de fazer assim, ó, dá uma olhadinha, você vai errar, ó. Tá vendo? Porque aqui, ó, eu coloquei o pronome, ó. Nenhum aluno se simpatizou com o novo professor. Tá vendo? Só que ela tá errada, ó. Porque o verbo simpatizar não é pronominal, ó. Para a frase ficar correta, é só fazer isso aqui, ó. Nenhum aluno simpatizou, ó. Quem simpatiza, simpatiza com alguém, ó. Aqui. Só fazer isso, ó. Mais nada, sem pronome. No de baixo, antipatizo com aquela cor, tá vendo? Quem antipatiza, antipatiza com algo, ó. Aqui. Perfeito. No objeto indireto, ó. Morreu a frase. Só isso. Aqui não tem muito problema, não. É só tomar cuidado mesmo. 16. Ora, ora, ora. Este aqui cai muito, muito, muito. Visar. No sentido de assinar, rubricar ou no sentido de mirar, o cara é transitivo direto. No sentido de desejar, almejar, ter como objetivo, o cara vai ser transitivo indireto e vai pedir a preposição a. Então, comecei. A secretária do consulado americano, deixa eu colocar com letra maiúscula aqui,
Ó, do consulado americano, visou meu passaporte. Tá vendo? Então, aqui, meu sujeito, né? Você sabe disso. Ó, meu sujeito. Veja que, nesta frase, a secretária está fazendo o quê? Ela está dando visto, rubricando, ó. Tá vendo? Então, se esse carinha aqui está no sentido de dar visto, rubricar, assinar, o cara é transitivo direto. Beleza, e assim foi. Ó. Em rubrica, rubrica alguma coisa. Visou meu passaporte, assinou, rubricou meu passaporte. No exemplo de baixo. O caçador visou o animal e acertou nele 2 tiros. Observem que aqui, ó, o cara mirou o animal, ó, aqui. Tá vendo? Ele mirou o animal e acertou nele 2 tiros. Ó. Então, se está no sentido de mirar, transitivo direto. Beleza. Os alunos visam ao ensino de qualidade. Olha o verbo visar. Está no sentido de almejar, desejar. Então, o cara vai ser transitivo indireto e vai pedir a preposição a. Opa, beleza, quem visa, visa a alguma coisa. Minha preposição a, ó, e aqui meu objeto indireto. Então, a frase está correta. 17 e último, cuidado. Isso aqui não aparece muito em prova, não. Mas quando aparece, leva meio mundo. Atenção. Eu coloquei assim, verbos com transitividades diferentes. Ó, não aceitam o mesmo complemento. Dá uma olhada só no negócio. Olha a primeira frase, não parece que ela está certa? Li e gostei do livro. Só que você vai notar o seguinte, que quem lê, lê alguma coisa, e quem gosta, gosta de alguma coisa. Se os caras têm transitividades diferentes, eu não posso usar o mesmo complemento. Tá vendo? Eu não posso fazer isso. O que eu vou ter que fazer? Vou abrir a frase, ó. Vou fazer assim, ó. Ó, li o livro e gostei dele. Aqui. Tá vendo? Cada verbo com o seu complemento, ó. Aqui. Ó. Agora sim. Cuidado, gente. Isso aqui dá para errar com tranquilidade, tá? E o último exemplo para fechar. Experimentei e comprei o produto. Quem experimenta, experimenta alguma coisa. Quem compra, compra alguma coisa. Se os dois verbos têm a mesma transitividade, ó, a mesma regência, eu posso usar o mesmo complemento. Ó, aqui. Perfeito. Tá vendo? Aí morreu, mano. A frase está certinha. É só isso, mais nada. Tudo bem, rapaziada? Foi? Então, terminei aqui, ó. Terminei aqui a minha parte de regência verbal. É muita coisa, né, rapaziada? Até que não demorei muito, não, ó. 52 minutos? Pô, show. Então, rapaziada, é isso. Passem todos os exemplos para a folha de vocês. Anotem lá no caderninho de vocês. Puxem as setinhas. Treinem esses exemplos. Joguem na mente esses principais sentidos e partam para o exercício. Isso aqui tem que fazer muito exercício. Mas você vai perceber que em prova determinados verbos são muito repetitivos. Então, de tanto você fazer, vai entrar no sangue. Tá vendo? Então, é isso aí. Então, rapaziada, aquele abraço, beleza? Bom estudo aí a todos e até a próxima. Ah, não se esqueçam, podem acionar lá, ó, o sininho, curtam, compartilhem, divulguem à vontade. Falou? Então, valeu, povo. Tchau. Valeu.